um crime previsto em lei e da cadeia, além de prejudicar toda a pressão da água e abastecimento da vizinhança. Melhor não vacilar, né? Bom trabalho aí. É isso. Valeu e até a próxima. Não vacila, regularize no aguasdoparaíba.com.br ou baixe o app Cliente Águas. Viu alguém furtando água? Denuncie no 0800 772 0422. Águas do Paraíba. A vida flui melhor por aqui. O Centro de Diagnóstico Unimed oferece tecnologia de ponta e atendimento qualificado. Contamos com uma ampla gama de exames de imagem, garantindo diagnósticos ágeis e precisos. Pensando na sua comodidade, realizamos atendimentos também aos finais de semana e feriados. Conheça a unidade, que fica na rua Batista Lacerda, número 29, Parque Rosário, bem ao lado do nosso hospital. Saiba mais pelo WhatsApp 2720-0661. Unimed Campos. Pode contar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 9 de setembro de 2025. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face e pelo YouTube, você confere este programa daqui a pouco em podcast. Logo mais tem reprise na Plena TV, em podcast e em todas as plataformas aí que tocam o podcast, né? Pode conferir daqui a pouco em áudio, em vídeo, né? Agora ao vivo e depois disponível também nas redes. Você pode dar o comando Alexa ao vivo, Folha FM a todo instante, ou então pelo aplicativo da Folha, é só baixar também aí para você acompanhar a nossa programação, curtir, compartilhar, onde você estiver. São 7h07, muito bom dia, eu sou o Cláudio Nogueira e a partir de agora a gente começa mais um Folha no Ar com as principais informações, sejam todos bem-vindos. A previsão do tempo para hoje em Campos é de tempo quente, prepare-se aí porque vai ter uma variação de temperatura essa semana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, tem previsão de duas frentes frias chegando aqui para a região. Hoje, por exemplo, a temperatura chega a 30 graus de máxima e essa variação deve acontecer para menos no final de semana. 30 graus de máxima com 19 de mínima. Agora aqui no centro da cidade faz 21 graus. Tempo bom, com céu claro e com sol para hoje, sem previsão de chuva. No programa de hoje, com Aloysio Abreu Barbosa na bancada, temos o prazer de receber dois criminalistas, dois advogados criminalistas, para comentar assuntos do momento importantes aqui, tanto para a gente quanto no cenário nacional também. A Carolina Ramos, advogada criminalista, assim como o Roberto Correia, também advogado criminalista. Eles vêm para emprestar aí os seus conhecimentos técnicos sobre vários assuntos, a começar pelo assunto que está, né, tomando conta aí das redes e de toda a nossa cidade e região, que é a acusação de racismo contra petista detido após o 7 de setembro em Campos. Esse caso que aconteceu, que repercutiu, e a gente quer entender naturalmente tecnicamente como é que pode se desenrolar essa situação, se houve de fato racismo, se não houve. A pessoa que praticou o racismo, acusado de ter praticado o racismo, é em seu perfil, em sua vida, um lutador aí, tem essa bandeira do antirracismo, do anti-preconceito como sempre hasteada, sempre lutando contra isso. E como que, de repente, ele comete esse racismo? Então, tem muitos questionamentos, tem as duas partes a serem ouvidas, como toda história, como todo caso, né? Sempre tem pelo menos duas, e essa tem as duas partes dos envolvidos, e a gente vai entender esse processo também tecnicamente. O Aloysio Abreu Barbosa ontem se posicionou
né, como profissional e também como jornalista, diretor do Grupo Folha de Comunicação. A gente vai falar sobre isso. E ainda hoje, com a Carolina Ramos e com o Roberto Correia, vamos falar sobre o julgamento de Bolsonaro, que, aliás, será retomado hoje, né, daqui a pouco, e também de outros 7 réus por tentativa de golpe de Estado. Esse julgamento que acontece no STF, e é, sem dúvida nenhuma, uma oportunidade ímpar, muito importante para que o Brasil, quem sabe, comece a corrigir aí o rumo, né, do seu futuro, através de um passado histórico muito complicado com relação a essa questão de golpes e tentativas de golpe, que somam pelo menos 22 vezes no Brasil. E depois da anistia dada no passado, o golpe praticamente era certo. Então a gente aguarda e a gente vai ouvir dos criminalistas hoje também tecnicamente esse julgamento e a condução do processo por Moraes, a atuação dos outros 4 ministros da primeira turma e também da PGR. Carolina e Roberto, obrigado pela presença de vocês. Rapidamente, vamos aqui às manchetes do portal Folha 1, para a gente já começar essa pauta de hoje, essas pautas importantes aqui, né, para a nossa região. Motorista de BMW perde o controle da direção e invade calçada na 28 de março. É destaque no portal folha1.com.br. O condutor ainda bateu em outro carro e quase atingiu um restaurante no Parque Dom Bosco. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. 7 de setembro termina com petista preso por acusação de racismo. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, como já anunciei. Gilberto foi conduzido para o presídio, onde terá a audiência de custódia. A Luiz informou agora há pouco aqui, antes do programa começar, que há a possibilidade dessa audiência ser agora 10 horas da manhã. Está aguardando aí a confirmação. E aqui, entre aspas, quem disser que Gilberto Gomes é racista está mentindo. Abre aspas novamente. Injúria racial demanda dolo, que inexiste. Gilberto não é racista. Em destaque aqui no portal folha1.com.br, é sobre isso que a gente vai falar. O posicionamento também postado aqui, né, e colocado aqui pelo Aloysio Abreu Barbosa. Vladimir anuncia a criação de 1.000 vagas de concurso público na educação. Projeto de lei de criação do certame será enviado ao Legislativo. Hospital Ferreira Machado procura familiares de parente internado. O homem apresenta cicatriz de cirurgia de fêmur, é negro e foi encontrado no centro. Sidenf vai debater como derrubar veto do governo Lula ao semiárido à região. Morre Ângela Rorô, ícone da música brasileira, aos 75 anos. A cantora e compositora marcou gerações com sua voz rouca e com canções intensas. Morreu ontem. Jovem também morre e outros 2 ficam feridos após ataque a tiros em Campos. O crime registrado na noite de domingo em Guarulhos. São essas algumas das manchetes que estão lá no portal folha1.com.br, para a gente adiantar aqui essas pautas importantes que a gente apresenta para discutir e para debater aqui hoje. Deixa eu cumprimentar nossos convidados e abrir então esse programa. Começo pela Carolina Ramos. Carolina, obrigado pela sua presença, muito bom poder contar com você aqui nesta manhã. Seja bem-vinda, bom dia. Muito bom dia, muito obrigada pelo convite, é uma honra participar aqui desse programa com vocês. Eu espero que a gente debata e consiga chegar sempre a uma boa conversa, tranquila, e que a gente consiga agregar ainda mais conhecimento, que eu consiga também agregar conhecimento com vocês.
Muito bom, legal. E hoje, né, sobretudo, essa bancada tem a sua presença e você está sobre essa pauta do Gilberto, esse caso de acusação aí de racismo, você está no lugar de fala, tem um papel importante aqui, né, hoje nessa bancada. Bom poder contar com você. E também sobre outros temas, claro, mas para a gente trazer o bom dia aqui do Roberto Correia, advogado criminalista também, assim como a Ana Carolina. A gente usa mais Carolina Ramos, né? Ana Carolina é o completo, mas a Carolina Ramos. Ô Roberto, bom dia. Obrigado pela sua presença. Muito importante contar com você aqui hoje nessa bancada, nessa edição do Folha no Ar. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Luiz. Bom dia, doutora Carolina. Uma grande amiga. Uma honra estar aqui com vocês essa manhã. Espero que seja um debate muito próspero para a gente. Legal. Deixa eu trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa e a gente vai começar essa pauta, Roberto e Carolina e Roberto, justamente com esse caso que aconteceu em Campos, que é o caso lá do Gilberto, que, segundo um bombeiro militar, teria cometido o racismo, onde ele alega num vídeo em que está na internet que o Gilberto passou por ele, ou estava naquele calor, porque esse pessoal é o pessoal do Grito dos Excluídos, que está aí há mais de 30 anos participando do 7 de setembro, há muito tempo participam desse 7 de setembro. E o Gilberto estava exatamente nesse pessoal aí do Grito dos Excluídos, com faixas e tal, aquela coisa toda que a equipe, esse pessoal reúne. Após o desfile, depois que termina o desfile, então eles vêm passando na avenida também com suas reivindicações, protestos e tudo mais. E os ânimos já estavam esquentados aí, segundo a gente acompanhando aqui. Uma hora podia desfilar, outra hora não podia, uma hora estava permitido, depois chegou lá na próxima pista para o desfile, aí já não podia mais, já tinham entrado por vários caminhos ali, mas liberados, mas quando chegou próximo à pista para acessar o desfile, não pôde. Enfim, os ânimos estavam completamente alterados e em um dado momento, segundo o bombeiro militar, o Gilberto teria perguntado a ele estava com a bandeira da monarquia na mão e perguntou: preto, monarquista? Teria sido esse o ato racista. E ontem, no portal folha1.com.br e também na sua conta nas redes sociais, o Aloysio Abreu Barbosa colocou o que a gente fala aqui, que a gente falou mais cedo. Quem disser que Gilberto Gomes é racista está mentindo. E eu quero então, meu caro Aloysio, trazer o seu bom dia, agradecer pela sua presença, mas sobretudo, antes de a gente começar a ouvir aqui os dois convidados, pedir a você para colocar para a gente aqui no rádio também, para os ouvintes, o seu posicionamento que foi colocado ontem como eu já disse, nas redes sociais suas e também do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Aloysio, bom dia, bem-vindo ao Folha no Ar sempre. Bom dia, Nogueira. Saudações, Beto. Bom dia, doutora Ana Carolina, obrigado pela presença. Doutor Roberto, obrigado pela presença. Vamos poder conversar um pouco nesses próximos blocos. A gente estava previsto falar sobre o julgamento, né, do ex-presidente na ação penal no Supremo, mas jornalismo factual sempre é o senhor da pauta, né? Aconteceu esse caso aí no domingo. Bom dia, sobretudo você, ouvinte, pelo streaming, nos acompanha aí, né, como telespectador do Folha no Ar, em Facebook, em YouTube. Eu vou começar primeiro narrando a dinâmica do fato, e depois eu vou opinar sobre o fato. E assim que eu soube das primeiras confusões do 7 de setembro, por ser um plantão onde você tem pouca gente, eu estava no domingo, eu estava descansando, não tinha nenhum compromisso social, e peguei vamos dizer assim, a chefia
da redação naquela manhã à tarde, né? Fui apurando as informações, apurei informações junto ao governo, junto aos organizadores do desfile, junto à esquerda, junto às forças de segurança, ouvi muita gente de todos os lados, porque toda história tem no mínimo 2 lados, né? Vamos lá, o que aconteceu? Como você disse, o Grito dos Excluídos existe há muito tempo, né? Ele sai no final do desfile cívico, reúne PT, partidos de esquerda, movimentos sociais, sempre houve. Logicamente que de 2018 para cá, a bipolaridade ficou instalada no Brasil, né? E funciona muito na base do espelhamento, né? Vladimir, o prefeito, que tem um espírito agregador, né? Embora tenha apoiado Bolsonaro no segundo turno presidencial de 2022, apoiado ostensivamente, ele dissuadiu o pessoal de direita a também espelhar o Grito dos Excluídos no 7 de setembro, né? E aí estava o pessoal lá e os guardas municipais estavam ali também. A gente sabe que se o bolsonarismo de fato é muito popular no Rio de Janeiro, essa popularidade em categoria, ela é um pouco mais nas forças de segurança. A gente sabe disso, né? Os guardas municipais estavam lá, houve uma confusão, um bate-boca, sobre faixas contra a anistia, Bolsonaro preso e tal, entre a guarda e os movimentos. O Raffanelli, dos sindicatos bancários, que o Raffanelli hoje já está com uma certa idade e tal, mas quem conhece Raffanelli desde garoto, como eu conheço, você também conhece, Flávio Nogueira, sabe que Raffanelli, vamos colocar assim, é um Marco Bacelar de esquerda. Ele peita a onça mesmo, fisicamente se necessário. Houve empurra com Raffanelli, sobra uma mão, há um sangramento no braço, a coisa já começa ali. A partir daquele enfrentamento, saem Teseu, petroleiro, e a linha normal petista histórico de Campos, vão falar com o Vladimir. Eles saem lá da entrada e vão falar com o Vladimir. E aí o Vladimir pede, olha só, eu queria desfilar aqui, eu não deixei esse pessoal da direita, da extrema-direita, foi para a Igreja do Saco, não deixei desfilarem aqui, vocês saem para desfilar, mas tirem os cartazes contra a anistia, Bolsonaro preso, e fiquem só com a escala 6x1, com cartazes que levantem a Petrobras, e tá tudo certo. Vladimir e Teseu dão a mão, acertaram aquilo, né? A gente sabe que para político palavra vale, né? Quando volta para lá, quando Teseu volta, tinha chegado mais gente, sobretudo o pessoal do PSOL, que sempre está ali, né? Bem junto do pessoal do PT. E o pessoal do PSOL alega, nós não fizemos reunião nenhuma, não vamos honrar compromisso nenhum, né? Teseu se aborrece com aquilo, sai. Quando Teseu sai, Gilberto está chegando. E já está esse círculo de animosidade armado, né? Parece que o rapaz que gerou o problema, que o problema foi gerado com o Gilberto, ele já estava fazendo provocações ali, pessoal de esquerda, que não sei o quê, descondenado, Lula, papapapupou, e não sei o quê, mas sem desfraudar a bandeira que trazia da monarquia, né? Quando sai o desfile finalmente, ali no final, depois de todo esse périplo que eu narrei, e é por isso de várias fontes, tá? Todas elas batem, o monarquista desfrauda a bandeira do Brasil Império, ao que o Gilberto faz até os juristas vão dizer melhor que eu, é muito importante a forma. Ele faz uma indagação, ele não faz uma afirmação.
ele faz uma indagação. Um preto monarquista, ele indaga, né? Ele indaga. E aí já estava com uma animosidade ali instalada, chega para os guardas municipais e tal, e ao final do desfile, Gilberto recebe voz de prisão em flagrante, e esse flagrante é lavrado num 34DP, né? Ele dorme de domingo para segunda na delegacia. Ontem de manhã ele é caminhado para o presídio Carlos Tinoco da Fonseca, ao lado da casa de custódia, onde aguarda, dorme lá de ontem para hoje, e onde aguarda agora, a partir das 10 da manhã, está pautado, né? Deve ser primeiro da lista, audiência de custódia, mas deve ser, né? Tem um grande criminalista como seu advogado, o doutor Alex Cabral, né? E deve ser posto em liberdade. Essa é a dinâmica do fato, tá? Eu apurei com várias fontes. E parei mesmo no domingo para coordenar essa apuração, junto com a equipe que estava lá presente na rua. No caso, o Everton Luna. Começou com o Gabriel, terminou com o Everton, e eu estava lá o tempo inteiro no backstage, né? Até porque para você apurar com fontes, é melhor você nem estar muito no local, você está afastado para você tentar compreender a questão numa visão mais ampla. Em relação à opinião, externei a minha. Conheço o Gilberto há uns 10 anos, desde o DCE da UENF. Estava aqui lembrando a passeata que teve ali durante a pandemia, Vidas Negras Importam, que foi ali consequência do Black Lives Matter, que veio dos Estados Unidos após a morte de George Floyd. Essa manifestação ocorreu em 9 de junho de 2020, depois que teve uma agressão de PMs, uma atitude, não vou dizer agressão, mas uma atitude truculenta, com uma manifestação menor de estudantes contra o racismo ali no Boulevard. E eu, com receio daquilo, de ter um enfrentamento maior, logicamente, que articulei com o comando da BPM para que os ânimos fossem acirrados. E posso dizer, quem participou dessa discussão junto comigo foi o Gilberto. Gilberto sempre esteve do lado das lutas antirracistas. Estou citando uma. Basta zapear o perfil dele para você ver várias outras, né? Então, a questão do injúria racial é uma questão de dolo. E esse dolo, ao meu ver, baseado não na minha opinião, que é subjetiva, mas na objetividade de toda uma vida pregressa, é inexistente. Mas passo a questão aos especialistas, começo com a Ana Carolina. Como é que você viu o episódio, né, e qual a sua opinião? Primeiro, como mulher negra, segundo, como jurista especialista na área criminal. Ana Carolina, bom dia. Bom dia, mais uma vez. Olha, gente, eu jamais vou legitimar uma situação racista, não estou aqui para isso. Entendo que, primeiro, enquanto jurista, o crime de injúria, ele é um crime na qual é um crime contra a honra, e essa honra, ela pode ser subjetiva, ela é subjetiva. E aí, a gente parte do seguinte princípio. Quem recebeu essa injúria entendeu isso de forma pejorativa? Porque, assim, né, talvez uma coisa é a gente colocar uma pessoa que realmente acredita naquilo ali que ela está sustentando, né, no caso, a vítima está defendendo a monarquia e tudo mais. Outra coisa é falar de mim, por exemplo, que não apoio, que não levanta essa bandeira. E aí, talvez se me chamasse, né, se chegasse até mim essa injúria, uma preta monarquista, dependendo da forma, é claro, eu entenderia como um ato racista, sabe? Mas, assim, tratando-se de uma conversa, né, um questionamento ali, né, conforme o Aloysio bem disse, narrou aqui a história. De um lado, havia pessoas xingando, fazendo essa troca de injúria também, porque a gente sabe como que acontecem, né, esses atos democráticos, mas são sempre muito fervorosos. E aí, num dado momento, a vítima fala,
quem foi que aboliu a escravatura? E aí o réu, até então, responde, o acusado responde. Um preto monarquista, então, assim, né, ele traz esse dúbio, mas, assim, mais uma vez, o crime de racismo, o crime de injúria racial, ele é um crime contra a honra, e essa honra, ela é subjetiva. Então, eu entendo o seguinte, e aí a gente chega num ponto que eu acho que é interessante da gente pensar, que agora a gente está do outro lado enquanto pessoas de esquerda. Não sei se é o que vocês, né, acreditam, mas a gente está do outro lado enquanto pessoas de esquerda. Não, ele nunca foi essa pessoa, ele sempre prezou lutou pela liberdade, enfim, por essas questões raciais, sempre esteve presente. Não acredito que ele seja essa pessoa, que ele tenha feito isso de forma intencional. Mas a pessoa que recebe essa injúria, ela pode entender que ali houve um ato racista e foi um ato contra a honra dela. Essa é a minha opinião. Só um adendo, para diferenciar aqui, a gente tem um crime de injúria e tem um crime de racismo, são crimes diferentes, tá? Então, a injúria, a gente sempre vai falar da honra do indivíduo, né? Enquanto o racismo, a gente fala do grupo, do coletivo. Então, como a Carolina falou, a honra ela é individual e ela é subjetiva. Então, a gente não consegue mensurar qual foi a ofensa que ele considerou, pelas palavras do Gilberto, como ofensa para ele ou não. Como pode ter sido para ele, pode não ter sido para a Ana Carolina. Então, é algo subjetivo. É algo subjetivo e questão de tipicidade em relação ao mérito no processo. A gente vai averiguar depois, posteriormente, se houve ou não, né? Por enquanto, ele vai passar por uma audiência de custódia hoje. Eu até olhei a pauta aqui, é a primeira da pauta. Então, na audiência de custódia, a gente também não vê o mérito, a gente só vê se ele vai responder o processo em liberdade ou não, ou se há uma ilegalidade no ato da prisão ou não. Então, o processo vai prosseguir, vai haver a averiguação, para a gente saber se realmente houve uma injúria racial no fato ali ou não. Ainda é muito, muito recente para a gente poder fazer essa averiguação. Como é que... Eu só adendo, eu falei mais sobre o crime de injúria, porque essa é a tipificação do processo. Não, sim, já que a gente está nessa parte técnica, gostaria de entender de vocês, ouvir de vocês, para entender qual é o procedimento nesse caso agora, porque é evidente que todo mundo pode processar todo mundo. Existe uma possibilidade de haver uma reversão dessa situação, caso seja confirmado que não houve, e é possível, então, chegar a uma definição que não houve racismo, ou que houve racismo definitivamente, e aí não havendo, no caso, o Gilberto inverte essa situação e acaba sendo a vítima. Existe isso, Roberto? Então, Cláudio, acho difícil nesse caso aqui, tá? Poderia até haver uma denunciação caluniosa, mas eu não vejo nesse fato como passivo de denunciação caluniosa. Então, vai haver averiguação do mérito para saber se ele é o culpado ou não da injúria racial, e pode ser absolvido como pode ser condenado. Mas não vejo aqui um caso de reversão assim para uma possível denunciação caluniosa. Carolina? Igualmente, assim, como a gente falou, né, como é subjetivo, a ofensa, a pessoa que recebe é que determina se aquilo ali foi ou não racista, né, teve teor ou não racista. Então, acho que é difícil, mas há sim a possibilidade, até porque, assim, antes mesmo, né, dessa questão, a próprio Gilberto fala que ele realmente falou. E isso já é em delegacia. Então, mais uma vez, a forma com que a vítima vai receber isso é que determina se houve ou não um ato racista. Não vislumbro também
No primeiro momento, não, né? Mas no decorrer do processo, a gente vai analisar o mérito. Claro que aqui é importante trazer a questão histórica, não é uma pergunta preto escravagista, preto monárquico, de forma aleatória, né? Ele trouxe aqui que na época do imperialismo, a gente sabe que historicamente o negro era um escravizado. Então, igual, parecido com um judeu apoiar o nazismo, sabe? Então, assim, isso vai ser determinado no mérito do processo, e aí, ao final, se ele for absolvido, é bem possível, sim, uma denunciação caluniosa. Uma denunciação caluniosa contra Gilberto? Não, denunciação caluniosa contra a vítima. Como, por exemplo, acontece em alguns crimes de Lei Maria da Penha, né, violência doméstica. A mulher conta, e aí, sendo absolvido, o homem entra com uma ação de denunciação caluniosa contra a mulher que o denunciou de forma mentirosa, errônea. Tipo a modelo que acusou Neymar de tentativa de estupro, e as imagens mentiram completamente. Exato. Perfeito. Sem nenhuma defesa do Neymar, tá? Mas nesse caso ele estava correto. Estava incorreto uns outros 550, mas nesse ele estava correto. A gente defende a lei. A situação, né? A situação. Mas quer dizer, como eu falei aqui, o Roberto confirmou, está pautado aí a partir de 10 da manhã. Qual é o procedimento a partir de agora, né? Tanto da parte de quem se sentiu ofendido, quanto da parte de Gilberto. Qual o procedimento legal eles devem adotar? Eu comecei quem falou por último. Agora, Carolina. Carolina, por favor. O procedimento legal é o seguinte, né? Como bem o Roberto falou. Numa audiência de custódia, inicialmente o juiz vai analisar se ele tem condições ou não de responder em liberdade, se a prisão que aconteceu foi legal ou ilegal. Né? Aí a gente tem a questão, foi um bombeiro militar que o levou, um guarda civil, um guarda, eu acredito, que foi quem levou ele para a delegacia, enfim. Isso aí já é determinado pelo STF, não tem dúvida. No caso, é legal que uma pessoa presa em flagrante, ela pode ser presa por qualquer pessoa, enfim. E aí ele vai ser levado, foi levado, né, para o presídio, aguardar essa audiência de custódia. O juiz vai analisar, e aí, posteriormente, o processo volta para o Ministério, vai para o Ministério Público entender se é questão de denunciá-lo ou se não é questão de denunciá-lo. E aí é o processo comum, normal. O juiz vai analisar se recebe ou não aquela denúncia feita pelo Ministério Público. Enquanto isso, pode ser que o Gilberto fique em liberdade, aguardando a decisão. E aí marca-se uma audiência. E aí, assim, o procedimento adotado é tentar agora, nesse primeiro momento, ou, né, a defesa vai analisar da melhor maneira, é claro, fazer esse levantamento, porque o juiz vai analisar a conduta, né, da pessoa durante toda uma vida. Ele não olha só um fato, ele não pode olhar o fato só isoladamente. Ele vai analisar todas as condutas pretéritas anteriores. E aí agora é o papel da defesa, que com certeza vai fazer isso genuinamente bem, trazer aí os elementos que demonstram que não haveria uma intenção de um ato racista. Antes de levar a pergunta a você, Roberto, deixa eu perguntar uma coisa. E se o juiz entender que não houve motivo para o flagrante, qual seria o caminho do Gilberto, por exemplo? Então, aí o juiz teria que relaxar a prisão se ele entender ilegal, tá? Mas na audiência de custódia ele não pode adentrar o mérito. Ele não pode dizer se o Gilberto pode ser culpado, se ele não pode ser. Ele não entra nesse mérito. Ele só analisa se a prisão foi ilegal, se a liberdade do Gilberto pode atrapalhar ou não o processo, se ele teve alguns casos reiterados durante ao longo da vida dele, e para poder converter a prisão dele, converter o flagrante em prisão preventiva ou em liberdade provisória. Na audiência de custódia, somente isso que ele pode fazer. Tá, mas vamos lá. Ele ganha liberdade. E
posteriormente, como a Ana Carolina disse, o Ministério Público não vê razão para ofertar denúncia. A partir daí, quer dizer, qual seria o caminho de quem se sente denunciado injustamente? Então, caso o Ministério Público não ofereça denúncia, a parte pode contratar um advogado para poder fazer esse papel do Ministério Público. Tá? Aí O suposto ofendido. Isso, perfeito. Aí, ao invés do Ministério Público oferecer uma denúncia, é um advogado particular que faz esse papel. E caso isso não prospere, qual seria o caminho do Gilberto, por exemplo? Então, aí o Gilberto teria que, possivelmente, fazer uma investigação prévia, né? Um oferecimento de registro de ocorrência por uma possível denunciação caluniosa, que vai ser investigada na delegacia, e entrar com reparação de dano também civil, né? Por conta da prisão, da exposição. Porque eu tive informação de que a defesa, eu não estava presente, mas apurei tudo por telefone com pessoas que estavam presentes. A Ana Carolina até citou isso aqui também. Houve troca de palavras duras para lá e para cá, né? Houve uma troca. E que o PT também entraria contra o suposto ofendido por ter proferido ofensas, né? Porque nós sabemos, é um embate jurídico, né? E você, dois lados representados, você torna a questão mais, digamos, equilibrada, né, do que um lado só. Como é que vocês veem isso? Então, Luiz, o crime de injúria comum, né, que está no 140 do Código Penal, é um crime de ação penal privada. Então, o Ministério Público não entra com ação, apenas o advogado particular, diferente do crime de injúria racial, que é ação civil pública. Então, o Ministério Público que ingressaria com a denúncia. E tem uma pena de detenção de 1 a 6 meses. É uma pena muito baixa, comparada à pena de injúria racial, que, salvo engano, vai de 2 a 5. É isso. Ana Carolina quer acrescentar alguma coisa? Não, justamente, a injúria racial, ela é um crime de ação civil pública, na qual o Ministério Público ele tem, né, o dever aí de tomar a iniciativa. E aí, o advogado particular, ele só entra em caso do Ministério Público não atuar aí, né? Claro que a vítima também pode contratar um advogado para acompanhar, mas, enfim. O crime de ação civil pública, quem determina isso é o Ministério Público, e aí o PT, sendo entidade privada, pode contratar um advogado e sim ingressar com uma ação contra essa vítima, em detrimento do próprio depoimento dele, né, e até mesmo na reportagem que a gente citou anteriormente, na qual ele disse que realmente teve essa troca, né, teve a questão dos xingamentos, enfim, foi uma troca ali. Mas, assim, em relação ao Gilberto especificamente, não vejo diferença, ainda que o PT ingresse com ação, ainda que alguém particular ingresse com ação, inclusive até mesmo o réu, né, o acusado nesse caso, o Gilberto, ele diz também que foi xingado, foi chamado de ladrão petista, enfim, ele também pode ingressar com ação, não só o PT, não, tá? Ele pode ingressar com uma ação contra a vítima, mas aí, né, assim, se a gente for colocar na balança, a injúria racial, ela tem um peso muito maior do que a injúria comum do artigo 140. E, assim, aí não é questão jurídica, né, mas tem uma metáfora de um jurista, que eu não vou me lembrar o nome, você deve saber, que fala sobre essa coisa de uma acusação, assim, de uma injúria, de uma calúnia, de uma difamação, que depois não se corrobora, se comprova inexistente. Você pega um travesseiro e atira penas do sabor do vento. Você nunca mais recolhe essas penas. Fatalmente, sendo inocentado ou condenado, se o Ministério Público
enxergar motivo para ofertar denúncia, se um advogado particular for contratado. Estamos aqui falando sobre o fato. A cidade fala sobre o fato desde ontem. Num debate daqui a 15 anos, Gilberto fica candidato a vereador 2 vezes, e bem votado. Um debate daqui a 20 anos, olha, mas você foi acusado de racismo lá, no tal evento lá de 7 de setembro de 2025. É uma pergunta, logicamente, que foge da área de vocês, mas no caso de comprovar, se é comprovada a inexistência da injúria ou da inocência, no caso, como evitar esse dano vitalício na carreira de uma pessoa pública? Começo agora pelo Roberto. Então, Luiz, eu acredito que seja inevitável, né? Infelizmente. Quando você profere palavras, insinuações, a notícia ruim corre mais rápido que a boa, né? Então, a gente não consegue recuperar e aquela notícia boa não chega aos ouvidos que anteriormente a notícia ruim tinha chegado também. Então, assim, há a possibilidade de reparação de dano civil aqui, falando de forma jurídica, caso ele seja inocentado, mas a reparação da imagem dele como um todo para a sociedade é um fato bem trabalhoso para poder recuperar, e eu diria até que um pouco irrecuperável, 100% assim, até irrecuperável. Eu pergunto, como recuperar o dano de passar um dia, 2, que seja, dentro daquele lugar, dentro de um presídio? Assim. Mas você... Um dano psicológico, né? Não só moral, como um dano psicológico é muito grande também. A gente vê isso quase sempre na profissão, né? Tem muita gente que a gente acha que não, mas existem muitas pessoas que são acusadas de forma com todo o excesso que o judiciário, infelizmente, ainda trabalha. Acho que foi a Ana Carolina que começou falando, quer dizer, esse caso traz muitas lições. O primeiro, o mais óbvio, é de que, independente do mérito do fato de ontem, né, do juízo que se faça sobre ele, racismo realmente não é monopólio, ser vítima de racismo não é monopólio da esquerda, como não deve ser mesmo. É monopólio de quem se sente injuriado racialmente, ponto, né? Isso talvez seja uma lição que fique, né? Agora, que outras lições vocês acham, para terminar, de partir para o próximo assunto, que pode ser tirada do que houve ontem, né? Quais lições? Ana Carolina, começo. Olha, talvez o que eu diga seja até um pouco difícil de se ouvir, mas a pessoa, seja ela negra ou branca, ela também tem o direito de pensar de forma diferente, né, ter um posicionamento político diferente, e se não estou dizendo que foi dessa forma, se foi falado, você é um preto monarquista, né? Agora, a pergunta pode ser realmente entendida de forma diferente depois por conta do dolo, né? Mas a pessoa ela tem o direito de pensar, de ter um posicionamento, ainda que o posicionamento dela seja, ao meu ver, um posicionamento incoerente. Isso aí. Fazendo até um parâmetro aqui com o atual presidente Lula, ele foram anulados a condenação, foi anulada a condenação anterior dele, né? Então, ele é considerado inocente perante a justiça brasileira, e até hoje ele é chamado de diversos nomes, que não vou comentar aqui, mas como disse anteriormente, a fama acaba se perpetuando. Você não consegue reaver todo aquele
aquela boa fama anterior que você tinha até o fato. Então as pessoas ainda acreditam que ele tinha um sítio, que ele tinha um triplex, mesmo você conseguindo reverter esse fato no judiciário. Então, às vezes, o judiciário não condiz com o que pensa a sociedade, né? Infelizmente. Perfeito. Gente, 7h50. Só uma questão. Crime de racismo ou injúria racial não tem fiança, né? É inafiançável e não vai sair, não. Não prescreve. Não prescreve, obrigado. A injúria foi equiparada ao crime de racismo em 2023. 2023, perfeito. Eu pesquisei aqui para saber também sobre a questão da fiança. Por isso a audiência é somente hoje. Bom, 7h51. Vamos ao intervalo rápido. A gente volta a seguir para continuar conversando com a Carolina Ramos, advogada criminalista, assim como o Roberto Correia, também advogado criminalista, aqui com a gente nesta manhã. E aí a gente vira a chave agora para Brasília. Daqui a pouco será retomado aí o julgamento do ex-presidente Bolsonaro e de outros 7 réus considerados esse núcleo crucial da trama golpista. Vamos saber também tecnicamente todo esse procedimento, o par e passo aí de cada situação dessa. Rapidamente para o intervalo a gente volta. Só mandar um abraço aqui, né, para o Rafael. Rafael é geralzão lá da Enel, tá sempre ouvindo a gente, assim como tantos outros profissionais aí da Enel também, que não tem nada a ver com a qualidade do serviço. Esses profissionais da Enel são competentes. É diferente do que a gente cobra aqui da qualidade. E o Rafael recebe aí nosso abraço também. Rapidamente para o intervalo, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e também de Radmed Diagnósticos por Imagem, com o apoio do consórcio do Sicoob Fluminense, para você realizar o seu sonho, que agora ficou muito mais fácil, mais rápido. Então, confere aí, consórcio do Sicoob Fluminense. Você sabia que o Sicoob Fluminense tem o consórcio certo para você realizar os seus sonhos? Com o consórcio do Sicoob Fluminense agora, você pode ter seu carro, sua moto, novos ou usados, ou adquirir a sua casa própria.